qual é o problema que a gente tem aqui quando a gente fala de decisões estratégicas? Existe um problema de falta de conhecimento quando a gente fala dos empresários, dos empreendedores, porque você viu, hoje não basta ele ter um conhecimento em vendas e só ser bom naquilo. Se ele é o empreendedor, se ele é o estrategista, ele tem que poder circular em todas as áreas no que diz respeito a decisões estratégicas. Então ele tem que saber falar ele tem que saber falar com o contador, com o jurídico, com a controladoria, com vendas, com marketing, com relações públicas, no que diz respeito à parte estratégica, que diz respeito a ele como dono, não a parte operacional de como operacionalizar. Entender onde a empresa dele está, onde ele tem que chegar e como ajustar cada um deles para fazer isso. Ele não tem o conhecimento. Agora veja, se a gente poderia falar nisso na parte de fundamentos, de tentativa e erro, né? Como a empresa vê tentativa e erro? De forma subjetiva, sim, como ela vê isso? Olha o exemplo da Google. A Google nos últimos 5 anos, 90% da receita dela vem de propaganda. 100% do lucro da Google vem da propaganda. A Google investiu nos últimos 5 anos 50 bilhões de dólares em outros mercados para tentar achar outros nichos que não sejam nichos de propaganda. Nada deu retorno ainda, né? Você vê o presidente sendo demitido, os vice-presidentes sendo demitidos, os diretores sendo demitidos, você vê uma bagunça. Não, aquilo é parte da estratégia. Eles entendem que para você crescer, para você... que o mercado deles de propaganda, de AdWords, por exemplo, não vai ficar lá para sempre, não vai ser lucrativo como é para sempre. Então eles precisam investir em novas áreas. Como você vê isso, né? Então o desafio, a gente falou do desafio do conhecimento, desafio de saber tolerar o erro, a tentativa e erro. A gente tem um problema cognitivo que foi descoberto em 1976 pelo vencedor do Prêmio Nobel Daniel Kahneman e do seu parceiro Amos Tversky. O Kahneman recebeu o Prêmio Nobel em 2002 porque ele viu que os seres humanos não tomam decisões muitas vezes racionais como sugeria as teorias econômicas, né? Então um psicólogo recebeu um Prêmio Nobel em economia. Eles identificaram um superotimismo, né? Por exemplo, se sabe que aproximadamente entre 60% e 80% de todos os M&As, de fusões e aquisições, dão errado. E ainda assim você vê empresas e empresas fazendo fusões e aquisições com muito otimismo, quando todas as probabilidades mostram claro que a experiência é de fracasso, né? Então existe um problema cognitivo de excesso de confiança, que esses são os desafios que a gente precisa resolver. Você tem um problema de retrospectiva, de hindsight bias, que se chama, né? Você olha o passado e fala, o futuro vai ser como é o passado, né? Mas muitas vezes não é assim, né? A gente não poderia prever, pelo que aconteceu no passado, que o Brasil ia perder de 7-1 para a Alemanha, e a gente não ia poder, olhando o passado, prever exatamente que o Trump ia ser presidente dos Estados Unidos. Então, olhar para trás nem sempre é uma forma de você ver o futuro. E você tem um problema de causa e consequência. Então, você vê muito o diretor executivo de empresa, o caso da OPEC, né, que é o cartel de petróleo, que basicamente dizia, olha como a empresa está tendo muita receita e muito lucro. E dizendo, não, mas eu sou diretor executivo, é graças a mim, aumento, me dê bônus. E, de fato, eles recebiam bônus. Mas, gente, o preço do petróleo não é definido pelo presidente de uma empresa de petróleo, é definido pelo mercado, né? Se estava tendo mais demanda e o preço subiu, isso não era mérito dele. Esses erros cognitivos são erros que a gente tem que estar ciente deles na hora de tomar decisões. E o último, eu quero falar do síndrome do impostor syndrome, que acontece principalmente em mulheres, que são, quando você vê uma mulher, isso acontece muito em mulheres, eu já vi muitas vezes, você vê mulheres extremamente capacitadas, que elas acham que elas têm que aprender mais e que elas não sabem, que elas não estão no nível dos seus parceiros homens, quando elas já são muito melhores, né? Isso é um síndrome do impostor, é o impostor dela mesma. Essas falhas são as falhas dos seres humanos, elas são normais em todos os seres humanos. Então a gente precisa de uma solução para esse tipo de problema quando a gente vai tomar decisões estratégicas que são fundamentais para a empresa. Exportação, demissão de 50% dos funcionários, importar, comprar outra empresa, etc.